Olá, galera. Vamos para mais um bloco aí da resolução das questões do Enem 2015. Vamos hoje para o bloco das questões 142, 143 e 144 da prova azul. Então, questão 142. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, gente, probabilidade, né? Essa questão é muito simples. É uma probabilidade simples para a gente fazer, né? Então, vamos lá, a resolução da questão. Ó, o que você tem que saber de probabilidade? Probabilidade de um evento N acontecer é P de N igual os casos favoráveis que nós temos, ou seja, todos os casos que você quer que aconteça, dividido pelos casos possíveis de acontecer. Ou seja, você vai pegar os casos que você quer, dividir pelos casos que podem acontecer nesse evento, certo? Então, para sortear um número de 1 a 20, são 20 possibilidades, ou seja, os casos favoráveis que você quer que aconteça é 20. Então, os números eu posso ser sorteado de 1 até 20, então eu tenho 20 números, né? Que são favoráveis a mim. Pode ser o número 1, o 2, o 5, o 10, o 15, o 18. Então, qualquer um desses vai me servir. Então, são os casos favoráveis para o meu evento. E temos 100 números nesses casos aí. Então, ó, pode ser sorteado 100 números. São todos os casos possíveis de acontecer. Então, a minha probabilidade do meu evento N acontecer é 20 sobre 100. Beleza? Se você não tivesse essa alternativa lá, como tem a alternativa lá, né? É a alternativa C, tem 20 sobre 100. Mas se tivesse uma alternativa 2 sobre 10, também estaria certo, né? Era só aí você eliminar o zero de cima, de baixo ia ficar 2 sobre 10. 2 sobre 10 seria o quê? Seria 1 sobre 5. Beleza? Então, você sairia simplificando a fração aqui e encontrar a resposta. Mas a resposta correta lá é letra C, que é 20 sobre 100. Questão 142. Em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Aí está aí, raia 1, 20,90, raia 2, 20,90, raia 3, 20,50, raia 4, 20,80, raia 5, 20,60, raia 6, 20,60 e raia 7, 20,90 e por final raia 8, 20,96. Então ele diz, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Aí está aí as alternativas, né, gente? Então, o que é mediana, gente? Isso aí, mediana é um conteúdo de estatística, né? No Enem, ele só vai cobrar de você sempre média, moda, mediana e variância ou desvio padrão no máximo, beleza? Mas é uma questão muito simples, ó, vamos ver como é que a gente responde essa questão. Então, a solução, ó. O que você tem que saber, gente? A mediana é uma medida de tendência central. Para calculá-la, só precisamos dos termos centrais, né? No caso da mediana de uma amostra ímpar de números, ela é igual ao termo central. Se você tiver 5 números, por exemplo, 5 amostras, então o termo, quando você colocar lá as 5 amostras, o termo central será a mediana. Quando você tem uma amostra com números pares, ou seja, com quantidade par de números, então você vai pegar os dois números centrais e fazer a média aritmética deles dois. Beleza? Então vamos lá. Agora primeiro nós temos que fazer o que, gente? Colocar esses dados em ordem. Crescente ou decrescente não vai fazer diferença. Se você botar em ordem crescente, vai dar no mesmo do que você botar em ordem decrescente. Então, primeiro colocando os dados aí, ó, em ordem crescente, né? Então vamos pegar do menor para o maior. 20,50, depois 20,60, aí 20,60 porque tem duas vezes, né? Aí 20,80, depois 20,90 duas vezes, três vezes, aliás, né? E depois 20,96. Aí observe que, ó, os nossos números centrais aí, ó, nós temos quantos números? 8. Então nós temos que pegar os dois centrais. Quem é? 20,80 e 20,90. Sobrou 3 para um lado, 3 para o outro. Então são aí esses números centrais. Então eu vou pegar simplesmente fazer a média aritmética desses dois números, ou seja, somá-los e dividir por 2. Beleza? Então a mediana vai ser 20,80 mais 20,90. Somado aí e dividido por 2, isso dá 20,85. É só você pegar aí um 5 do 90, colocar lá no 80, vai ficar 20,85, né? Então,
Muito simples a questãozinha, então, alternativa correta, letra D, beleza? Então, depois nós temos aí no canal Tio P, tem uma aula aí sobre variância, é só você dar uma olhada. E depois nós vamos colocar aí umas aulas sobre desvio padrão e essas medidas de tendência central. Mas vamos lá, resolução da questão 144. Uma questãozinha aí que exige mais um pouquinho de área, né? Conhecimento de área. Então vamos lá, o esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritas. Então veja aí, ó, o esquema 1 nós temos aí o desenho de uma quadra, né? Com em cinza aí são os garrafões, né? Todo mundo aí que conhece pouco de basquete tem ideia disso aí. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então veja aí, no esquema 2, está em cinza aí o mesmo garrafão, só que agora ó, em outro formato, beleza? Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a... Então teve aí, ó, tem aumento, né? Aumento e diminuição. Então tem três aumentos aí, ó, 5.800 centímetros, 75.400, 214.600 e diminuição de 63.800 e 272.600. Então, veja, o que a gente vai fazer, gente? Vamos para cá, para a resolução, vamos trazer os dois esquemas, colocar lado a lado aqui para a gente perceber. Observe que no esquema 1, o garrafão é um trapézio, beleza? Então, você tem que lembrar da fórmula para calcular a área de um trapézio, que seria o quê? Base menor, né, mais base maior, vezes a altura dividido por 2. E tem todas as medidas aí, né? Ó. A base maior é 600, a menor 360 e a altura 580, tudo em centímetros. E no esquema 2, ó, o nosso garrafão é um retângulo, né? Que aí a área do retângulo, né, todo mundo lembra, base vezes altura, né? Ou um lado vezes o outro. Então tem 490 e 580. Então vamos lá, gente, cálculo. Então temos que calcular a área de cada garrafão para saber se aumentou ou diminuiu um em relação ao outro. Então, ó, conhecemos pela área do trapézio da figura 1, né? 600 mais 360 vezes 580 dividido por 2, né? Então, fazendo essas continhas aí, ó, nós vamos ter 278.400 centímetros. Isso é a área do trapézio, né, da figura 1. Vamos lá da figura 2, que é um retângulo, né? Então, é só multiplicar 580 vezes 490, temos 248.200 centímetros quadrados. Então, veja que a área do trapézio é maior que a área do retângulo, é maior que a área do trapézio. Desculpa, galera. Aí, ó, então é só a gente fazer aí a diferença, né, entre a área do retângulo e a área do trapézio. Então, temos 284.200 menos 278.400. Isso nos dá uma área de 5.800 centímetros quadrados, beleza? Então, houve o quê? Um aumento, né, gente? Em relação aí, ó, da área da figura 1 para a área da figura 2. A figura 1 foi menor, então, houve um aumento de área, né? Quando você mudou de trapézio para retângulo, que é o que a questão está pedindo. Quando mudou de trapézio para retângulo, o que aconteceu? Diminuiu ou aumentou? Aumentou, né? Ficou aí, ó, 284.000. Então, nós temos aí, ó, portanto, houve um aumento da área. Alternativa correta, letra A. Beleza, gente? Então, vamos lá. Espero que tenha ajudado, né? E aguarde aí mais um bloco de questões do Enem, resolução, canal Tio P. Até lá, galera!